5. Mas aí onde se detêm as apreciações dos homens, com a ajuda mesmo dos seus mais impressionáveis sentidos artificiais, a obra da natureza continua, onde o vulgo toma a aparência pela realidade, onde o prático ergue o véu e distingue o começo das coisas, o olhar daquele que pôde aprender o modo de ação da natureza não vê nos materiais constitutivos do mundo senão a matéria cósmica primitiva, simples e una, diversificada em certas regiões na época do seu nascimento, partilhada em corpos solidários durante a sua vida, materiais desmembrados um dia no receptáculo da imensidade pela sua decomposição. 6. Há dessas questões que nós mesmos, espíritos amantes da ciência, não saberíamos aprofundar e sobre as quais não poderíamos emitir senão opiniões pessoais, mais ou menos conjeturáveis, sobre essas questões. Calar-me-ei ou justificarei a minha maneira de ver, mas esta não é desse número. Aqueles, pois, que estariam tentados em não ver, em minhas palavras, senão uma teoria arrojada, direi: abraçai, num olhar investigador, a multiplicidade de operações da natureza, e reconhecereis que se não se admite a unidade da matéria, será impossível explicar, não direi somente os sóis e as esferas, mas sem ir tão longe, a germinação de um grão sob a terra, ou a produção de um inseto. 7. Se se observa uma tal diversidade na matéria, é porque as forças que presidiram as suas transformações, as condições nas quais se produziram, sendo em número ilimitado, as combinações variadas da matéria, elas mesmas não poderiam senão ser ilimitadas. Logo, que a substância que se considera pertença aos fluidos propriamente ditos, quer dizer, aos corpos imponderáveis, ou que seja revestida dos caracteres e das propriedades comuns da matéria. Não há, em todo o universo, senão uma única substância primitiva, o cosmos, ou matéria cósmica, dos uranógrafos. As leis e as forças. 8. Se um desses seres desconhecidos, que consomem a sua existência efêmera no fundo das regiões tenebrosas do oceano, se um desses poligástricos, uma dessas nereidas, miseráveis animálculos que não conhecem na natureza senão os peixes ictiófagos e as florestas submarinas, recebesse de repente o dom da inteligência, a faculdade de estudar o seu mundo e de estabelecer sobre as suas apreciações um raciocínio conjectural extensivo à universalidade das coisas, que ideia se formaria da natureza vivente que se desenvolve em seu meio e do mundo terrestre que não pertence ao campo das suas observações? Se agora, por um efeito maravilhoso do seu novo poder, esse mesmo ser chegasse a se elevar acima das suas trevas eternas, à superfície do mar, não longe de costas opulentas, de uma ilha de vegetação esplêndida, ao sol fecundo, dispensador de um benfazejo calor, que julgamento faria, então, sobre as suas teorias antecipadas da criação universal? Teoria que se apagaria logo diante de uma apreciação mais ampla, mas ainda relativamente tão incompleta como a primeira? Tal é, ó homens, a imagem da vossa ciência toda especulativa. Nota. Tal é também a situação dos negadores do mundo dos espíritos, quando depois de se despojarem do seu envoltório carnal, os horizontes desse mundo se expõem aos seus olhos. Compreendem, então, o vazio das teorias pelas quais pretendiam tudo explicar unicamente com a matéria. Entretanto, esses horizontes têm para eles mistérios que não se revelam, senão sucessivamente, à medida que se elevam pela depuração. Mas, desde os seus primeiros passos nesse mundo novo, são forçados a reconhecer a sua cegueira e o quanto estavam longe da verdade. 9. Então, pois, quando venho tratar aqui a questão das leis e das forças que regem o universo,
Eu, que não sou como vós, senão um ser relativamente ignorante, em comparação com a ciência real, malgrado a aparente superioridade que me dá sobre os meus irmãos da Terra, a possibilidade de estudar as questões naturais que estão interditadas em sua posição, meu objetivo é, unicamente, o de vos expor a noção geral das leis universais, sem explicar com detalhes o modo de ação e a natureza das forças especiais que delas dependem. 10. Há um fluido etéreo que preenche o espaço e penetra os corpos. Esse fluido é o éter, ou a matéria cósmica primitiva, geradora do mundo e dos seres. São inerentes ao éter as forças que presidiram as metamorfoses da matéria, as leis imutáveis e necessárias que regem o mundo. Essas formas múltiplas, indefinidamente variáveis segundo as combinações da matéria, localizadas segundo as massas, diversificadas em seus modos de ação, segundo as circunstâncias e os meios, são conhecidas na Terra sob os nomes de gravidade, afinidade, atração, magnetismo, eletricidade ativa. Os movimentos vibratórios do agente são conhecidos sob de som, calor, luz, etc. Em outros mundos, elas se apresentam sob outros aspectos, oferecem outros caracteres desconhecidos neste, e na imensa amplidão dos céus, forças em número indefinido se desenvolvem sobre uma escala inimaginável, da qual somos também pouco capazes de avaliar a grandeza, igual ao crustáceo no fundo do oceano, não é de abarcar a universalidade dos fenômenos terrestres. Nota. Tudo reportamos ao que conhecemos, e não compreendemos o que escapa à percepção dos nossos sentidos. Mais do que o cego de nascença não compreende os efeitos da luz e a utilidade dos olhos. Pode ocorrer, pois, que em outros meios o fluido cósmico tenha propriedades, combinações das quais não temos nenhuma ideia, efeitos apropriados a necessidades que nos são desconhecidas, dando lugar a percepções novas ou a outros modos de percepção. Não compreendemos, por exemplo, que se possa ver sem os olhos do corpo e sem a luz. Mas quem nos diz que não existem outros agentes além da luz aos quais estão destinados organismos especiais? A visão sonambúlica, que não se detém nem pela distância, nem pelos obstáculos materiais, nem pela obscuridade, disso nos oferece um exemplo. Suponhamos que em um mundo qualquer os seres sejam normalmente o que os nossos sonâmbulos não são, senão excepcionalmente. Não terão necessidade nem da nossa luz, nem dos nossos olhos, e, entretanto, verão o que não podemos ver. Ocorre o mesmo com todas as outras sensações. As condições de vitalidade e de perceptibilidade, as sensações e as necessidades variam segundo os meios. Fim de nota. Ora, do mesmo modo que não há senão uma única substância simples, primitiva, geradora de todos os corpos, mas diversificada em suas combinações, todas essas forças dependem de uma lei universal diversificada em seus efeitos, e que nos decretos eternos foi soberanamente imposta a criação para constituir-lhe a harmonia e a estabilidade. 11. A natureza não está jamais oposta a si mesma. O brasão do universo não tem senão uma divisa, unidade / variedade. Remontando a escala dos mundos, encontra-se a unidade de harmonia e de criação, ao mesmo tempo que uma variedade infinita desse imenso canteiro de estrelas, percorrendo os degraus da vida, desde o último dos seres até Deus. A grande lei de continuidade se faz reconhecer, considerando as forças em si mesmas. Pode-se delas formar uma série cuja resultante, confundindo-se com a geratriz, é a lei universal. Não saberíeis apreciar essa lei em toda a sua extensão, uma vez que as forças que a representam, no campo das vossas observações, são restritas e limitadas.
Todavia, a gravidade e a eletricidade podem ser consideradas como uma larga aplicação da lei primordial que reina mais além dos céus. Todas essas forças são eternas, explicaremos esta palavra, e universais, como a criação. Sendo inerentes ao fluido cósmico, atuam necessariamente em tudo e por toda parte, modificando a sua ação pela sua simultaneidade ou sua sucessão, predominante aqui, apagando-se mais adiante, poderosas e ativas em certos pontos, latentes ou ocultas em outros, mas, finalmente, preparando